Tudo começa quando Renata vai até a cela ver Roberta, e ela jura que não matou Rafael. E então Renata pergunta se ela também jura que não teve uma relação amorosa com ele. Então Roberta fala que se a irmã ajudar ela a sair dali, promete que vai contar tudo, e admite que teve uma relação com Rafael, e que ela é a bonita. Renata fica chocada e não entende o porquê Roberta não disse isso antes, porque evitaria que Jerônimo tentasse se vingar dela, mas Roberta fala que não sabia que ele tinha essa intenção, e fala que se sentiu muito mal, até porque estava esperando um filho de Jerônimo, mas garante que não matou Rafael. Renata fala que não acredita na irmã, mas ela jura e fala que teve um romance sim com ele, e que o amou muito e não seria capaz de matar ele. Então Renata manda ela contar toda a verdade desde o início. Enquanto isso, lá fora, Josefina está desesperada pedindo para Gonçalo tirar Roberta da cadeia, e ele fala que estão fazendo todo o possível, mas Matias diz que ainda não conseguiram pagar a fiança. Josefina fala que sua filha não fez isso, e que coloca a mão no fogo por ela, e lamenta que ela tenha perdido o bebê e ficado estéril, e agora está na cadeia. Gonçalo manda ela ficar tranquila, e a cobra fala que não vai conhecer seu neto, e que pode morrer a qualquer momento, e fala que Gonçalo estaria fazendo um esforço maior se fosse Renata, mas ele repreende ela dizendo que sempre tratou suas filhas iguais. Ele fala para Matias esperar Renata, e avisa que vai levar Josefina para casa, mas ela fala que o melhor é Matias entrar para dar um abraço na esposa, e ele fica irritado, então Gonçalo chama ela e eles vão embora. Lá dentro, Roberta conta para Renata como foi que tudo aconteceu com ela e Rafael, e diz que ele comprou a fazenda e deu o nome dela para garantir a seu pai que ele tinha condições de dar a vida que ela merecia, mas marcou para eles fugirem e deixou ela plantada. Renata diz que eles fizeram tudo errado e que deveriam ter contado para os pais, mas Roberta fala que isso é culpa de Rafael. Mas Renata defende ele dizendo que era um homem bom e de respeito, e que foi morto por causa da carta que ela mandou para ele. Roberta não entende o que a irmã está falando, e Renata conta que encontraram uma carta assinada pela Bonita com Rafael, dizendo que ela não estava à altura dele, mas Roberta fala que não escreveu isso, e que só existem duas opções: ou existe outra Bonita, ou alguém escreveu por ela. Por outro lado, Aurora vai ver Augusto na cadeia, e ele fala que pensou que ela já tinha ido embora, e ela fala que vai mesmo. Mas quando viu que ele foi preso, precisou ir até lá para jogar na cara dele o lixo que é. E então Augusto fala que ela vai se arrepender quando ele sair dali, mas Aurora diz que ele tem que passar o resto de sua vida na cadeia, para pagar por todo o mal que fez a ela. Roberta garante para Renata que não escreveu essa carta, e que nem sabe aonde é essa fazenda, e que no dia em que Rafael foi morto ela estava ali na cidade, e que pode garantir, porque comprou um celular e pode mostrar a fatura. Mas Renata ainda está desconfiada dela, e Roberta grita dizendo que jamais faria isso com a pessoa que mais amou nessa vida. Renata fica pensativa e então faz mais uma pergunta, e quer saber se o filho que ela estava esperando era realmente de Jerônimo, e a falsa fala que sim. E que agora a irmã pode entender o porquê ela ficou tão desesperada em saber que o bebê dela era sobrinho do homem que ela mais amava. Na Bonita, Matilde vai até o escritório e fala para Jerônimo que o jantar está pronto, mas ele fala que não tem fome,
e Matilde diz que ele não pode ficar doente, mas Jerônimo diz que já está, e Matilde fala que também está muito triste por causa do que fizeram com Rafael, e por ter desconfiado de Renata, mas fala para o patrão ir comer e então sai, e Jerônimo fala que está com muita saudade de Renata. E nesse meio tempo, Isidro fala para Regina que sente muito porque o relacionamento dela com Antônio não deu certo, mas lembra que eles dois precisam trabalhar juntos. Mas Regina fala que não tem problema nenhum nisso, e então Isidro fala que vai no quarto falar com Clara e Andrezinho. Inês pergunta por Gonçalo, e Regina fala que está muito preocupada porque não recebeu nenhuma mensagem dele desde cedo, mas Inês fala que ela precisa confiar, porque senão a vida dela vai se transformar em um inferno. Então Regina fala que ela tem razão, e que esse é o preço que ela vai ter que pagar por viver um amor proibido. Enquanto isso, Renata e Matias jantam juntos. E ela conta que já entendeu porque Jerônimo se confundiu achando que ela era bonita. E Matias fala que não acha que Roberta tenha feito isso com Rafael, e Renata diz que também não, e que prometeu à sua irmã que vai apelar para Jerônimo tirar a queixa contra ela. E então Matias deixa claro que isso não justifica o que Jerônimo fez a ela. De volta à cadeia, Ramiro fala para Roberta que vai buscar as provas que mostram que ela é inocente, e que no dia seguinte ela deve sair, mas ela fala que ele precisa fazer isso naquele mesmo momento, mas Ramiro diz que é impossível e que ela vai precisar passar a noite lá, e então sai, e Roberta fica desesperada dizendo que não quer ficar lá, e quer saber quem matou Rafael e colocou a culpa nela. Na Bonita, Carlos conversa com Matilde e fala que precisam descobrir quem tirou a vida de Rafael. E ela fala que a justiça já começou a ser feita, e que Álvaro já está na cadeia, e então dá um beijo nele. E nisso Jerônimo chega e Matilde fica nervosa e levanta dizendo que vai servir o jantar, mas Jerônimo fala para ela ficar tranquila porque um pouco de amor é necessário naquele momento. Ela fala que vai servir os dois, mas Jerônimo fala que não, e manda ela sentar para comer com eles, porque é a noiva de seu amigo, mas Matilde fala que gosta do que faz. E Jerônimo diz que ela pode fazer o que quiser, menos servir à mesa, e então ela diz que em breve estarão os quatro comendo juntos. Enquanto isso, Lázaro conversa com Carina e pede para ela não ir embora da fazenda, mas ela fala que está com muita vergonha de Jerônimo pelo que Álvaro fez. Mas Lázaro fala que ele já disse que ela não é culpada, e pede por favor para ela não voltar à sua casa e reviver todo o sofrimento que passou com ele, e então Carina fica pensando. Lázaro fala que não entende como ela pode defender ele depois de tudo que fez. Mas Carina fala que Álvaro foi seu marido por muitos anos, e por mais que esteja na cadeia, vai continuar sendo, e então Lázaro fica decepcionado e vai embora. Na cadeia, o carcereiro observa Álvaro, e ele pede algumas coisas, mas o homem fala que ali não é hotel, mas Álvaro fala que salvou a vida da esposa dele quando precisou. E o homem diz que ele não fez mais do que sua obrigação, e então vai embora, e Álvaro fica desesperado gritando por Carina. Alzira vai falar com Ezequiel e avisa que vai sair da casa no dia seguinte, e que vai deixar o menino com ele, mas que vai cuidar dele no período da tarde. E então Ezequiel pergunta se ela tem mais alguma coisa para falar. E ela diz que não, e então vai embora. E ele pensa em ir atrás dela, mas depois desiste. Por outro lado, o padre recebe uma ligação de Marina,
e fala que está muito feliz que a sobrinha tenha entrado em contato com ele. E ela diz que ligou para dizer que vai para o povoado descansar um pouco e passar o aniversário do tio com ele. E então o padre fica muito feliz e fala que desde quando sua irmã morreu, a sobrinha é a única família que ela tem, e diz que está muito ansioso para ela chegar. Na mansão, Gonçalo fala para Josefina descansar, mas ela fala que não sabe se consegue, e pede para ele dormir ali com ela, mas Gonçalo fala que não pode, porque tem coisas para fazer, e então sai do quarto, e Josefina fica irritada e pensando como vai fazer para tirar Roberta da cadeia, porque ela não matou Rafael, e que a culpada é ela mesma, mas não pode se entregar, e pede a Deus uma outra saída. Na cadeia, Roberta se lembra de Renata falando sobre a carta que encontraram com Rafael, e ela fica se perguntando de onde saiu essa maldita carta. Na mansão, Josefina acorda assustada com seu celular tocando, e então Gustavo fala que está muito ansiosa para receber seu dinheiro. Se não vai contar tudo o que sabe, mas Josefina fala que ele não sabe de nada, e então ele começa a falar que tem provas de que Roberta é filha dela com Roberto, mas que Renata é filha de Roberto com uma tal de Regina Soberon, e diz que vai entregar essas provas caso ela não dê a quantia que ele está pedindo. E nesse meio tempo, Regina sai de casa no meio da noite para encontrar com Gonçalo, e fala que se sente uma adolescente fugindo de casa, e ele fala que está muito feliz que ela tenha aceitado ver ele, e então eles se beijam. Matias e Renata chegam em casa, e então ela agradece por ele ter feito companhia a ela, e Matias pergunta o que ela vai fazer em relação à sua vida sentimental. Mas ela diz que ainda é cedo para isso, e agradece novamente. Então Matias fala que sempre vai estar com ela, e então vai para o quarto. Renata pega o celular e pensa em ligar para Jerônimo, mas depois desiste, e então a funcionária aparece e pergunta se ela quer algo. Então Renata pergunta por sua tia, e a moça fala que ela saiu, e acha que foi com César, então ela diz que tudo bem. Regina fala para Gonçalo que não quer causar uma situação ruim entre ele e a mulher, e Gonçalo fala que não sabe o que fazer para ela não se sentir culpada, e Regina garante que eles vão arrumar uma solução. Gonçalo fala que não pode conversar com ela porque teve 2 problemas, e conta que a empresa está em crise, e que Roberta está na cadeia. Então Regina pergunta o que aconteceu com ela, mas Gonçalo fala para ela não se preocupar porque Roberta está bem, e então beija ela. No dia seguinte, Constanza acorda e vê que tem um bilhete no quarto, então ela se levanta e vê que é de Renata, contando que precisou sair muito cedo, porque quer resolver um assunto, e que os segundos valem ouro, e fala para a tia procurar por Gonçalo, porque seria muito bom se os dois conversassem. Por outro lado, Adriana fala para Honório que ele precisa se alimentar, mas ele diz que não tem fome, e que está muito mal com tudo isso, e lamenta por Constanza não estar ao seu lado. E então Adriana fala para ele ir atrás dela antes que seja tarde, e deixa ele pensativo. Regina conversa com Jerônimo ao telefone e ele desabafa dizendo que não entende o porquê tiraram a vida de seu irmão, e Regina fala que entende, mas ele fala para eles mudarem de assunto e pergunta como ela está, e então Regina fala que tem uma novidade. Ela fala que isso pode abalar a relação dele com Renata, mas decide contar que por muito tempo tentou ir contra isso, mas não conseguiu, e então decidiu lutar por esse amor, e fala que está saindo com Gonçalo Monterrubio,
e aconselha ao amigo a correr atrás para reconquistar Renata. Agora que já sabe que ela não tem culpa do que aconteceu com Rafael, na empresa, Constanza conversa com Gonçalo e Matias sobre Roberta, e em seguida eles falam que a situação da empresa está complicada, e Matias pede para a tia conversar com Honório porque ele está muito mal, e então Gonçalo fala para ela ir, porque em seguida eles vão para a delegacia porque Roberta está sozinha. E então Constanza, indignada, pergunta por Josefina, e Gonçalo fala que ela foi para casa descansar, mas Constanza, indignada, fala que uma boa mãe precisa estar ao lado de sua filha. Na Bonita, Matilde fala para Jerônimo que ele tem visita, mas ele diz que não quer ver ninguém, e então Renata chega e fala que Roberta confessou que é a Bonita, mas que não matou Rafael, e que tem provas para provar a inocência de sua irmã. Enquanto isso, Carlos fala para Alzira que Álvaro vai passar um bom tempo na cadeia, e ela fala que fica muito satisfeita com isso, e que espera que seu filho não seja dele para não herdar esse gênio ruim. Lá dentro, Jerônimo fala para Renata que ela não pode defender Roberta, mas ela garante que sua irmã disse que não fez isso com Rafael, e que não escreveu essa tal carta, e garante que as provas vão chegar, e que sua irmã não fez isso. Jerônimo não acredita, mas Renata fala que Roberta estava na cidade deles nesse dia, e que também recebeu uma carta supostamente amando de Rafael dizendo que não a amava. E então Jerônimo fica surpreso e não entende nada, dizendo que são muitas informações. E Renata diz que entende porque se sente da mesma forma. Matilde e Karina vão até Carlos e contam que Renata está na fazenda conversando com Jerônimo, e ele deseja que os dois se entendam. E então Matilde fala que foi pedir permissão para sair com Karina, mas Carlos fala que não é dono dela, e sim noivo, e que ela pode fazer o que bem entender, e então eles se beijam. E Karina fala que a confiança entre eles é linda, e que Álvaro nunca tratou dessa forma, e tem certeza de que eles vão ser muito felizes. Jerônimo fala para Renata que eles precisam deixar a justiça resolver quem é o culpado pela morte de Rafael, e ela diz que ele tem razão, e que um dia disse para ele que provaria que ela não era a Bonita, e Jerônimo diz que ela tinha toda a razão, e que foi um imbecil, e suplica para que Renata o perdoe. Enquanto isso, Serena recebe uma ligação de Diego perguntando se ela já sabe das notícias. E então Serena liga a televisão e vê que Roberta e Augusto estão sendo acusados da morte de Rafael. E ela fala que Augusto não pode ter feito isso. E Diego pergunta se ela o conhece. E ela diz que sim. E então ele quer saber se Roberta pode ser culpada. E Serena fica pensativa. Ramiro fala para Gonçalo e Matias que já tem as provas a favor de Roberta, mas que eles terão que pagar uma fiança, e então Gonçalo fala que quer ela livre naquele mesmo dia, e Ramiro fala que vai resolver isso. Gonçalo fala que graças a Deus resolveram esse problema de Roberta, mas Matias fala que ela tem outro. E conta que vai pedir o divórcio, porque não aguenta mais estar ao lado dela, porque tudo que pensou que ela fosse não é verdade. Gustavo fala com Josefina ao telefone e conta que já chegou na cidade, e que vai esperar ela para pagar o valor que ele disse, mas caso ela não for, vai passar a informação para o detetive, e deixa Josefina furiosa. Na Bonita, Renata fala para Jerônimo que tem coisas que não tem perdão, e então diz que agora eles precisam se preocupar em achar quem fez isso com
Rafael, e conta que vai ver Augusto, e então Jerônimo se oferece para ir junto, mas Renata não aceita e fala para ele não se comportar como se fossem um casal normal, porque eles não são nada um do outro. E então vai embora e deixa Jerônimo cabisbaixo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.